Respira comigo. Respira um pouco comigo agora. Respira, solta. Não precisa concordar comigo. Não precisa acreditar em nada do que eu vou falar. Só escute. Escuta com o corpo. Escuta com o sentir. Porque hoje eu não vim aqui alimentar o teu personagem espiritual. Eu vim conversar com você. Como sempre. O nosso trabalho aqui é sempre o bate-papo. De verdade. Hoje a gente vai falar sobre como nós somos aprisionados pelo personagem que a gente mesmo criou. E o mais grave, a gente defende esse personagem com unhas e dentes, como se fosse a nossa própria alma. Então, antes da gente entrar propriamente no nosso assunto, é importante salientar assim, esse canal da Ancoragem, página da Terapia da Ancoragem no YouTube, né, não é um canal monetizado, tá? A gente não ganha dinheiro com isso, né? E aqui os conteúdos que a gente traz é única e exclusivamente pelo servir. A ideia aqui é trazer algo que possa contribuir com alguém. Portanto, se vocês gostarem, aquela velha história, compartilhe com alguém que acha que vai gostar, precisa ouvir esse conteúdo também, né? E aí aquele negócio todo, clica lá, dá joinha, etc e tal. Tá? O que é que a gente faz aqui no Desancorando da Matrix? Aqui a gente fala aquilo que precisa ser dito, né? E que normalmente os gurus, os coachings, os ativistas de espiritualidade não falam, né? Torna uma coisa romantizada e a gente fica dentro deste processo, né? Nesse loop. Para quem está dentro da Matrix, provavelmente é desconfortável o que nós falamos aqui. Mas para quem, né, busca a consciência em 5D, né, soa bem leve, né? Porque aqui o Desancorando da Matrix é justamente isso, levar-nos a uma consciência, a essa consciência 5D. Boa noite, quem está lá no Instagram, desculpe porque eu não consigo responder lá, e vocês vão ver que uma hora eu estou olhando para um lado, outra hora eu estou olhando para o outro. Quando eu estou olhando para cá, eu estou olhando para o Instagram. Quando eu estou olhando para cá, eu estou olhando para o YouTube. Tá? Então, assim, aqueles que vão ficar meus inimigos, pelo menos fiquem até o final, né? E tirem as suas conclusões sobre aquilo que nós estamos falando aqui. E não é só por isso, também porque no final, se der tempo, provavelmente vai dar, nós vamos fazer aí uma pequena vivência, né, de desconstrução deste nosso personagem, ok? Vamos ver, tem algumas pessoas entrando. Boa noite, Rose. Rose, boa noite, Rose. Como é que tá? Tudo certo? Boa noite, Valesca. Boa noite, Ed. Sejam todos bem-vindos. Quem sentir de comentar, comenta. Quem sentir de dar sua opinião, dá a sua opinião. É livre, tá? No Instagram aqui, eu não consigo responder, mas passem lá assistam, lá no YouTube, Terapia de Coragem, que participa lá e a gente vai batendo um papo. A ideia aqui é bater um papo, ok?
Então, vamos lá. Quando a gente nasce, né, nós não nascemos sendo nós mesmos. Você não nasce sendo você. Né? Você nasce aberto. Você nasce sem identidade, sem rótulo, sem crenças lá no nosso ponto zero, sem histórias. Né? Só que, no meio em que nós estamos inseridos, ou seja, a Matrix, aos poucos vão nos vestindo, aos poucos vão vestindo você. Primeiro, como começa com isso é certo, isso é errado, Deus é assim, dinheiro é assim, relacionamentos é assim. E aí depois a gente vai crescendo, né? Aí depois vem a escola. Conceitos pré-determinados. Não estou dizendo que sejam errados, mas existe ali sim dentro deste currículo uma intenção. Depois vem a televisão. Depois vem a internet. E aí depois vem a religião. Aí a gente tem mais ainda aí a cultura do lugar onde nós moramos. Daiane Ecker, boa noite, querida, seja bem-vinda. E aí é onde começa o objetivo disso tudo, que é a comparação. Comparar as coisas. E a partir do momento que a gente começa a comparar as coisas, a gente vai montando uma colagem. Um pedaço daqui, um pedaço dali, tudo isso que nós falamos até agora, e a gente dá um nome para isso. E o nome que a gente dá para isso é eu. Só que, de verdade, isso não é você. Isso é um personagem socialmente aprovado. Que é o que esse meio faz com que nós busquemos, e a partir daí a gente fica inteligente. A Matrix não precisa nos prender. Por quê? Porque o meio faz com que nós mesmos nos prendamos. A Matrix é inteligente. Ela não usa correntes, algemas, nada. Ela nos prende na nossa prisão interior. E as ferramentas usadas para isso, que a Matrix usa, é o desejo, o medo, a validação, a necessidade de validação. E aí, em função de tudo isso, ela faz você começar a correr atrás do quê? De status, de reconhecimento, de pertencimento. Eu preciso ter algo porque fulano tem para mim pertencer. A aprovação. Se eu não agir de determinada forma, eu estou fora do meio social. Né? E tudo isso aí desde que o mundo é mundo, desde lá dos nossos antepassados. Agora, nos tempos modernos, pega tudo isso e adiciona aí a necessidade de nós vivermos eternamente correndo atrás de likes, não é? Para e pensa para si mesmo. Eu faço uma postagem, ninguém curte, ninguém dá um like. Não, a gente não sente uma certa frustração, vamos dizer assim. E ao contrário disso, eu faço uma postagem e recebo centenas de likes, aquilo chega a me carregar de energia, né?
Só que se parar para entender, qual é o sentido disso? O like, eu não ganho por like, nós não ganhamos por like. Né? E o like não necessariamente me traz clientes, ou me traz amor, ou me traz paz, ou me traz, enfim, plenitude. Mas isso, sem perceber, aquilo ali vira como se fosse um Deus. Se eu tenho likes, eu tenho reconhecimento, eu tenho status, eu tenho pertencimento, eu tenho aprovação. Se eu não tenho likes, coitado de mim. Eu não tenho. E aí a gente começa a correr atrás do dinheiro. E o pior de tudo, correr atrás de uma imagem que nós entendemos que seria a imagem ideal. E aí a gente chama isso de vida. Deixa eu ver quem é que está ali no Instagram. Quem estiver no Instagram, por favor, se quiser interagir, passem lá para o YouTube, Terapia de Ancoragem, que ali a gente consegue responder e ouvir os comentários e tal. E no YouTube melhor, porque nós vamos fazer uma vivênciazinha no final enfim, de desconstrução do nosso personagem e provavelmente não dê tempo aqui no Instagram. O Instagram, normalmente, ele derruba com o tempo certo e acabou. Tá? Então, a gente passa a chamar isso de vida. E isso que nós chamamos de vida, na verdade, é um meio, é uma ferramenta para nos manter ocupados, que nos mantém ocupados, nos mantém cansados, nos mantém ansiosos, nos mantém preocupados o tempo todo. Nos mantém comparando. Observa, se o nosso dia, normalmente, do momento que acordou ao momento que vai dormir, a gente está comparando alguma coisa. Bateu em alguém isso? Acontece com nós todos. Né? E isso aí nos priva, nos tira, né? Nos rouba o nosso tempo de sentir, o nosso tempo de ser o que verdadeiramente nós somos. Tá? Bom, eu tenho consciência. Essa é uma das maiores armadilhas da Matrix. Abre aspas. Eu sei disso. Isso tudo que tu está dizendo, Roger, eu sei disso. Não tem problema. Não, abre aspas. Eu já despertei, fecha aspas. Não, Roger, eu sei disso, já despertei, então, abre aspas, isso não me controla, fecha aspas. Será? Ou será que você só aprendeu um novo discurso? Talvez. Às vezes, um discurso espiritual. Quase que 100% das vezes, um discurso consciente, do nosso consciente. Ou um discurso alternativo, quem sabe? Uma fuga, uma saída, uma explicação. E interessante que toda essa fuga, essas saídas e essas explicações, elas são do consciente, mas inconscientes, são feitas inconscientemente, porque eu não tenho a concepção de que esse mecanismo todo que está me alimentando com subsídios, né, com insumos, entendeu? Para que eu me mantenha aprisionado dessa prisão interna, desse processo da Matrix.
E eu não tenho consciência mesmo. Se eu não parar para pensar, se eu não escutar essas coisas todas aí que o Roger está falando, se eu não fizer o curso 5D da Ancoragem, eu realmente não tenho. E por mais que ninguém consiga me provar, porque eu faço tudo certinho, etc e tal, mas isso, o objetivo é esse, é uma questão imperceptível. Então, a gente, daqui a pouco, usa esse discurso explicativo, mas continua com medo, não é? Quem? Aí eu nunca senti medo e nunca vou sentir e nunca sinto. Mentira. Carente, eu não sou carente, nunca vou ser. Bobagem. Continua na escassez, continua buscando aprovação, tá? Imitando tudo que os grandes famosos fazem, coisas bonitas que surgem, né, na internet, se comparando. Eu sou melhor que fulano, eu sou pior, fulano sabe mais que eu sei mais que ele. Se defendendo, eu não sou assim, e se justificando. Olha só, a Matrix, ela ama pessoas conscientes. Sabe por quê? Porque as pessoas conscientes, elas acham que estão livres e aí elas param de investigar. E tá tudo bem, é isso mesmo, né? Que é o objetivo, é isso mesmo que a Matrix quer. Agora eu vou tocar num ponto que eu diria assim que é bem sensível, né? Que é a espiritualidade como um auto-engano. Muita gente usa a espiritualidade como bengala emocional. Como anestesia, às vezes. E algumas vezes como desculpa. Né? Então, é bem comum que a gente escute, não só no meio terapêutico, mas fora do meio terapêutico, aquelas frases normais, né? Ah, o meu mentor falou X ou YZ. A minha intuição me disse blá, 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 blá. Ou mais ainda, né? Eu senti no coração. Agora, olhe bem, vamos friamente dar uma olhada para isso. Essas frases, quase sempre essas mensagens, meu mentor falou, minha intuição me disse, eu senti no coração, a maioria das vezes, essas frases, elas estão confirmando um desejo da pessoa, do personagem, um desejo pessoal. Elas são usadas, a maioria das vezes, para isso. Elas estão confirmando o apego em determinada coisa. O meu mentor falou que é isso que eu tenho que ficar e pronto. Elas estão confirmando o medo. Medo da solidão, medo de não ser validado. E muitas, 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 e a maioria, esmagadora maioria das vezes, elas estão confirmando a nossa vaidade. Em eu ser alguém especial, eu ser alguém melhor do que os outros, porque eu recebo canalizações, meu mentor fala comigo, enfim. Só que
Essas frases, se a gente for observar, elas raramente, para a pessoa que está proferindo, raramente elas confrontam algo, né, da própria pessoa. Muito difícil. Quase que, né, entendeu? Raramente elas desmontam a tendência, a objetivação ou o próprio personagem. E mais, que seria, vamos dizer assim, o que a gente poderia ver como realmente, né, está atuando no campo, elas raramente tiram o chão da pessoa. Como assim? Mas é bom tirar o chão? Nesse sentido, é. Só que não podem tirar o chão, eu utilizo essas narrativas que a gente falou agora, entendeu? Porque eu não posso perder o meu chão, porque se tirar o meu chão, o meu personagem entra em crise. Se eu descobrir que eu não sou nada disso né, que eu tento ser e eu não preciso ser nada disso que eu tento ser, o meu personagem vai entrar em crise. E aí eu passo a perder a minha identidade. Porém, é a identidade que deve ser perdida, é a identidade do personagem, não a identidade do ser original. Né? Então, essa busca, normalmente, ela nos afasta mais ainda de nós mesmos. Né? Normalmente, por algum motivo, ou enfim, e às vezes até é algo que é um chamado mesmo, né? Mas a pessoa está dentro deste processo da Matrix, no seu próprio chamado, aí a pessoa começa a buscar. Né? Começa a buscar, e isso, num primeiro momento, parece lindo, maravilhoso, né? E seria, se a gente tivesse fora desses conceitos, né? Só que com o passar do tempo, entendeu? Pelas influências de todos esses aspectos que nós já estamos comentando aqui desde o início, essa busca começa a virar um vício. A pessoa começa a consumir espiritualidade. Consumir como quem consome um fast food. Direto. Ela vai buscar vídeos, ela vai fazer cursos, mais outro curso, 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 e aquele primeiro curso lá já não serve mais para nada. Ela vai buscar técnicas de atendimento, entendeu? Porque eu preciso ser um salvador e um curador. Entendendo que a gente não está dizendo que está errado nada disso, a gente está dizendo que, imperceptivelmente, a gente tem que observar se isso não está virando um vício, e normalmente está. Né? Eu preciso me alimentar disso. Vídeos, cursos, técnicas, livros, rituais, lives, para manter o meu personagem, ou para exponenciar o meu personagem dentro dos aspectos que nós estamos falando desde o começo. Só que aí tem uma coisa. Tudo isso é fora. Maioria das vezes. E cada um sabe de si. Ninguém está dizendo que isso está errado, ou isso está certo, aqui o nosso objetivo não é esse. Mas a maioria das vezes é tudo fora. Nada dentro. Observe uma coisa. A pessoa, às vezes, ela sabe tudo, mas ela não sente a si própria. Ela entende tudo. Qualquer coisa que falar, entendeu? Ela observa e entende, mas ela não se auto-observa.
Essa pessoa, normalmente, ela fala sobre consciência, mas não consegue ficar em silêncio, não consegue estar em estado de presença nos locais que está, nos cursos, às vezes numa leitura, às vezes num vídeo. Nunca consegue se manter em estado de presença. É a diferença entre ouvir e escutar, né? O estado de presença é basicamente isso. E isso é de se olhar, porque assim, ó, o verdadeiro despertar, né, ele é desconfortável. Bem desconfortável. Por quê? Porque despertar, na verdade, não é luz. Né? Despertar é desconstrução do velho. E o velho aí inclui-se o atual. Despertar é, sim, perder o chão. Porque enquanto eu tenho uma base assim em cima daquela minha crença, eu não mudo. Eu tenho sim que perder o chão para mudar. É o que a gente fala nos nossos trabalhos aí, principalmente lá no nível 2 da magia dos orixás. Se eu não deixar o velho para trás, eu não consigo acessar o novo. E deixar o velho é tudo, é inclusive as coisas boas, que é a parte mais difícil e é a parte que normalmente a pessoa, como a gente falou ali, faz curso, lê livro, vê vídeo e tal, e não consegue chegar em lugar nenhum. Não faz efeito com ela própria. Né? Por quê? Porque ela não se permite perder o chão. É perder as nossas certezas. É se sentir vazio. E mais ainda, quando eu chego neste ponto, neste estado em que eu estou à porta de me colocar num patamar mais elevado, numa quinta dimensão, eu começo a olhar para dentro. O processo, né? O processo é esse, não é que isso é o fim, tá? Mas eu começo a olhar para dentro e não saber mais quem eu sou. Porque quando eu desconstruo o meu personagem, eu tenho que deixar, eu tenho que perder o chão e deixar cair tudo aquele conceito e todos aqueles valores que eu tinha. E isso inclui parar de se esconder atrás de frases bonitas, enfim, copiar conceitos de outros, adaptar para si, copiar e postagens maravilhosas, sem um mínimo de criatividade sua, repetir, né, padrões convencionados, frases convencionadas, caminhos convencionados. E assim, admitir, eu não sei, enganei, eu me iludi, eu me adaptei a isso. É extremamente simples. Muito simples. E isso é o princípio, né, que a gente pode chamar de humildade real, não é se desfazer ou se menosprezar. É a humildade real. Eu não sei. Isso não é meu, isso que eu estou passando para os outros. Isso eu trouxe, eu copiei de alguém e estou colocando como sendo meu. Eu me enganei. A coisa não era como eu imaginava. Eu me iludi, eu achei que fazendo isso eu ia ser grandão também, eu ia ser famoso, eu ia ser o cara.
Pessoal do Instagram, se quiser migrar para o YouTube, lá a gente consegue conversar. Aqui vocês viram que uma hora eu olho para cá, uma hora para lá. Quando eu estou olhando aqui, eu estou olhando para o Instagram. Quando eu estou olhando aqui, eu estou olhando para o YouTube, né? Mas é que tem mais de uma tela e eu não sou muito bom com esses negócios de tela, tá? Então, talvez, galera, esse nosso episódio é um pouquinho mais curto hoje, tá? Talvez esse episódio ele incomode quem está aqui assistindo, né? Talvez ele irrite a pessoa, entendeu? Não aceite isso. Talvez isso gere resistência com relação a olhar para o seu personagem dessa forma. E sabe o que é isso? Isso é ótimo se gerar isso. Porque isso significa que tocou no seu personagem. Agora, né, a pergunta que fica é: você quer continuar numa posição confortável? Ou quer ser você alguém real? Pergunte para si. Porque ser real dói. Vai passar por um período de dor. Mas isso liberta. Isso é libertador. Isso, na verdade, não te dá status. Não te dá palco, plateia. Não te dá aplausos. Mas te dá presença. Te dá verdade. Te dá silêncio. E isso não tem preço. Então, tudo bem até aí? Estamos juntos? Ok. Então, como a gente falou lá no começo, né, eu estou apressando um pouquinho aqui para dar tempo do pessoal que está no Instagram também participar, né, dessa nossa vivência, né, que a gente ficou de fazer lá no final, né? Porque o Instagram, no trabalho passado, chegou ali antes dos 60 minutos, né, que é permitido, ele já encerrou lá no Instagram. Então, tá. Então, vamos em frente. Então, eu vou pedir agora, para quem puder, né, fechar um pouco os olhos. Se não puder fechar os olhos, só suaviza um pouco o olhar. Não precisa ambiente preparado, não precisa nada disso. De preferência que não tenha muito barulho em volta. Respira fundo. Enche bem o pulmão de ar pelo nariz e solta pela boca. Mais uma vez, sem pressa. Respira fundo. Enche bem o pulmão de ar. Solta pela boca, novamente. Sem pressa. Agora traz a tua atenção para o teu corpo físico. Sente o corpo. Sente os pés. Sente as pernas. Sente que você tem pés, que você tem pernas. Sente o seu tronco. Os ombros. Sente o teu rosto, sente o corpo físico como um todo. E percebe agora, antes de qualquer pensamento, antes de qualquer história,
Você já está aqui, está presente. Agora, ainda se mantenham de olhos fechados, o corpo solto, relaxado. Eu quero que vocês observem sem julgar, sem corrigir e sem tentar mudar. Apenas observe, como se estivesse do lado de fora. Quem que você está tentando ser todos os dias? Qual a imagem que você sustenta? Qual o papel que você representa? Observe em vocês. Talvez seja o forte, talvez seja o espiritualizado, talvez seja o que aguenta tudo, ou quem sabe o que entende tudo. Será que não seria o Salvador, aquele que ajuda todo mundo? Ou aquele que não pode falhar? Percebam isso. E agora perguntem internamente para si mesmo. Quando foi que eu comecei a ser assim? Não busque resposta mental. Só sintam. Deixe vir. Talvez agora venha uma memória, uma dor, uma fase, talvez, da sua vida, ou uma perda, uma cobrança. Observe. Somente observe. Respira mais uma vez. Enche bem o pulmão de ar. Solta devagar pela boca. E agora, perceba. Esse papel te protegeu? Em algum momento, ele foi necessário? Esse papel, ele te ajudou a sobreviver? Agora, honre isso, sem culpa e sem julgamento. Ainda de olhos fechados ou semi-fechados. Agora vem a parte mais importante. Perguntem novamente para si mesmo. Quem sou eu quando eu não preciso mais sustentar isso? Quem sou eu quando eu não preciso mais provar nada? Quem sou eu
quando eu não preciso agradar ninguém. E mais importante, quem sou eu quando eu não preciso parecer o que eu sou? Quando eu não preciso parecer quem eu sou. Fiquem assim. Fiquem nesse vazio, sem fugir, sem preencher com respostas. Não expliquem nada, só sintam. Talvez nesse momento possa vir somente o silêncio, possa vir algum desconforto, talvez algum medo, quem sabe um alívio, um vazio, ou simplesmente paz. Tudo isso é válido. Permita qualquer um deles, se vier. Agora imaginem como se estivessem tirando uma roupa pesada, tipo uma armadura. Uma casca que é o nosso personagem. E colocando ele no chão, na nossa frente. Olhem para ele, olhem para o seu personagem, na sua frente. Sem ódio, sem apego. Olhem para ele e apenas reconheçam. Esse aí não sou eu. Isso foi uma adaptação. Respirem novamente. Solta o ar devagar. Voltando novamente a atenção para o corpo físico. Sentindo os pés. Sentindo as mãos. Sentindo o peito. Coloquem agora as duas mãos sobre o peito, sobre o cardíaco, e observem, percebam. Você continua aqui, porém sem personagem, sem máscara. Somente na presença. Repitam internamente. Eu me permito ser real, mesmo que isso seja desconfortável. Mesmo que isso seja simples. Mesmo que isso seja silencioso. Respirem mais uma vez. Solta o ar devagar. Quando sentirem, pode abrir os olhos. Uma dica.
Não tente levar isso para a mente. Leve isso para observação diária. E procurem sempre perceber quando o personagem assume o volante. E aos poucos a gente consegue ir voltando para a presença. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. E até a nossa próxima quarta-feira, às 19 horas, com mais um Desancorando da Matrix. Até mais.